nome é Adriana Ceni, eu tenho 52 anos, eu sou advogada há 32, me formei em 1996, mas eu sempre atuei na área do direito como estagiária desde o começo dos meus estudos e eu sempre tive o sonho de ser advogada, né? Eu atuo na área tributária, civil e empresarial, né? E também temos a parte de holding, familiar e outras ações tributárias e teses que nós defendemos, né? Eu tenho especialização, né, em Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia. Eu fiz também especialização no curso do IVIS Gandra, no Centro de Extensão Universitária, em tributário e em processo civil. A mãe de uma amiga minha, ela foi uma das primeiras advogadas mulheres que se formou pela faculdade da USP, né, no Largo São Francisco. E eu a admirava demais, porque as nossas mães, elas são mulheres maravilhosas, mas eram donas de casa, geralmente faziam o normal, e lecionavam ou não. A minha mãe foi impedida de trabalhar, porque meu pai era contra, então, mas a minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. Ela achava que eu tinha que ser independente, que eu tinha que ter a minha própria vida, então ela me incentivou muito a estudar. Então eu queria encontrar alguma coisa que fizesse sentido e foi essa mãe dessa minha amiga, que é uma das melhores amigas minhas até hoje, que me incentivou. Ela falou, você tem jeito para ser advogada. Esse começo foi muito natural, porque quando eu comecei as aulas, eu já me apaixonei. E eu já consegui, por sorte, um estágio que uma pessoa estava saindo e falou, se você quiser, é sua. Então eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu me lembro do primeiro processo que eu abri, era enorme, era um acidente de carro, e eu me apaixonei por toda a história, por todo aquele processo. E eu fiquei o dia todinho só lendo aquele processo, foi o meu primeiro dia. E os dias consecutivos eu fui estudando. Então, assim, em nenhum momento eu parei, falei, não é isso que eu quero, será que é isso que eu quero, eu vou desistir? Não. Os desafios eram cada vez mais uma alavanca para eu continuar. E depois também o meu pai ficou doente, muito doente, precisava de cuidados, então eu não podia nem pensar em desistir, ele estava contando comigo. Então, mas nem momento também eu quis isso, né? Porque eu já me apaixonei imediatamente, já comecei a vivenciar. Então, era um escritório que também tinham várias áreas, inclusive criminais, processos criminais, vários processos de várias naturezas. Então, eu acabei continuando lá e eu fiquei por 3 anos. Eu não ganhava nada, não era remunerado, mas eu aprendi muito. Depois disso, eu comecei um outro escritório que eu fiquei por 30 anos. Com o meu futuro marido, eu conheci lá, e ele era filho do diretor. Eu fui fazer um estágio e fiquei, gostei. Eu me apaixonei pela área tributária, depois eu me especializei nela, e depois eu me casei, tudo junto. E aí eu fiquei 32 anos nesse escritório, e só agora, depois do falecimento dele, que eu vim para cá. Eu falei, tá na hora de eu ficar perto das minhas filhas, da minha casa, eu ter mais tempo, porque eu atravessava a Radial Leste, 23 de maio, diariamente. Então, as minhas filhas iam ser amamentadas na porta do tribunal, essas coisas eu fiz. Mas eu sei que eu fiz aquilo que eu precisava ter feito, no momento que eu precisava ter feito. Então, eu me sinto realizada. Comecei como estagiária, depois me formei, me tornei advogada júnior, plena, sênior e sócia. Mas o meu diretor faleceu e eu continuei. Só que aí, como já haviam passado 32 anos, eu comecei, então aí é separado em 2 fases da minha carreira, né? E só 2, porque eu acho pouco até. Tem pessoas que mudam de área, não gostam disso, mas eu sempre fui muito certa naquilo que eu queria. Então, eu queria um escritório na área tributária, comecei a fazer esse estágio, não parei mais. E comecei a me envolver com as teses, e comecei a me aperfeiçoar,
Então, nunca houve uma dúvida. Eu não tive tempo para parar para pensar. Porque aí, nessa segunda fase, eu fiquei viúva, eu vim para cá, adquiri esse conjunto, e o meu marido faleceu, ele era também, ele me ajudava muito, embora não fosse advogado, ele era contador, e ele conviveu sempre com advogados, então ele era como se fosse um advogado. Então ele entendia muito, ele me ajudava com petições, com processo eletrônico, então teve essa fase, né? Eu tinha muita gente que me dava um apoio, então eu fazia a tese, eu ia a reuniões, eu fazia relatórios, mas eu já delegava muito, né? Eu tinha uma secretária que fazia parte mais prática. Então, hoje, eu estou iniciando uma nova fase, na qual eu dependo de mim mesma, eu dou ordens para mim mesma, mas eu não quero e nem vou me lamentar por isso, porque tudo é um aprendizado, né? Eu tenho aprendido muito, né? Ter humildade, porque é muito difícil, é fácil a gente pedir coisas simples, às vezes não são tão simples. Um relatório requer muito tempo, examinar o processo, aí cai o sistema. Então não é tão simples, e às vezes eu achava que era, porque eu deixei de fazer muitas coisas. Então eu comecei a comandar mais, a delegar mais, porque tinha uma equipe por trás de mim que dependia, eles esperavam que eu delegasse o que cada um ia fazer, eles esperavam eu, né? Então eu pegava, eu entregava uma pergunta e queria a resposta. Às vezes não vem a resposta. E às vezes eu ficava meio irritada, não gostava, achava que não estava caminhando bem, mas na verdade hoje eu sei que não é isso. Depois de passar por tudo isso e ter que voltar a frequentar os balcões e esperar e não ser atendida e o juiz não está e, né, a audiência atrasou. Então tem uma série de intercorrências no meio do caminho que eu estou tendo que viver novamente, mas eu não tenho nem tempo para me questionar o que foi, o que é, se era melhor, se era pior, porque é diferente, né? Mas eu sei que eu tenho que seguir em frente, e a opção não é olhar para trás, não é olhar para o lado, é só olhar para o alto e olhar para frente. Como meu sogro, diretor, ele era contador, ele tinha uma visão mais ampla. Então eu fui estudar também contabilidade e fiz a especialização, eu tive aulas com o Ives Gandra, com o Dr. Roque Carrasa. Então eram nomes que eu admirava e que foram meus professores. Então eu fiz esses cursos, assisti a diversas simpósios e palestras e cursos e fui me aperfeiçoando, né? A espiritualidade, ela me fez amadurecer, porque eu já não faço mais as coisas só por mim. Eu penso aquilo que poderia prejudicar o meu oponente, né? Então eu tenho como o oponente como uma pessoa que também é meu colega e que nós estamos cada um defendendo o seu lado da moeda, né? Então eu vejo isso como um crescimento. A minha vida espiritual, ela cresceu, ela amadureceu junto comigo. Meu propósito futuro, como quando eu me aposentar, daqui uns 20 anos, eu tinha um sonho de atender a comunidade, de fazer um serviço comunitário, atender público carente. Eu já faço isso, ações pro bono eu sempre fiz. As pessoas confiam em mim, então elas me pedem, me ajuda, eu estou precisando, eu não consegui um remédio para... Eu falo, que absurdo, aí eu tomo aquela causa para mim e assumo como se fosse para mim, e aí eu vejo um propósito, né, de conseguir aquele remédio para uma pessoa que está precisando do remédio e que o governo pode oferecer e não consegue, o plano de saúde, infelizmente, cria obstáculos. Então, uma cirurgia que estaria coberto, mas tem alguma cláusula no contrato que diz que não, mas aí a gente ingressa com uma ação, reajuste de plano de saúde para idosos, que também é um reajuste muito alto, a gente tem debatido sobre isso. Então eu encontro propósito nessas questões, que eu acho que são também uma causa da humanidade. A justiça é cega, mas na verdade a gente tem que impulsionar, né? Então eu vejo propósito, né? E eu acho que é uma inspiração que Deus me inspira a levantar e enfrentar a minha vida. Eu sou muito mais madura, mais forte.
Então, eu acho que esse é o meu diferencial. Eu estar disponível, eu ter essa confiança, né, de eu nunca deixar de atender, e também por todos os anos que se passaram, desde que eu era estudante até a minha graduação, a pós-graduação, eles sabem que eu estou sempre me renovando, me reciclando, né? Então, mesmo viúva, eu tenho a credibilidade dos meus clientes, porque eu não me entreguei para a viuvez e nem para a tristeza, eu segui em frente.